Bem-vindos! E para quem não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Hoje até estou com a camisa do Método Pilates for Kids e eu sou especialista em Pilates para criança. Então, eu trago a vocês informações e formas de realmente conseguir fazer uma aula que faça sentido para você, que faça sentido para as crianças, que seja coerente e que realmente possa estar ajudando você a estar levando essa metodologia para dentro da sua cidade e para as crianças que estão próximas de vocês. Hoje nós vamos falar sobre os erros que são cometidos para agradar as crianças, né? Então, uma das coisas que eu normalmente recebo, e eu recebo várias vezes pessoas me perguntando: ai, Vânia, como é que eu conquisto as crianças? Ai, Vânia, como é que eu faço para agradar as crianças? Ai, Vânia, isso e aquilo. E aí a gente começa a perceber que existe uma linha tênue em agradar e outra a errar tentando agradar. Então, o que eu vou falar hoje é realmente com o objetivo de te alertar e te ajudar para que você não cometa esses erros. E tem um específico que é maior, é lógico, né? Mas eu vou falar de alguns outros. Então, para quem está chegando agora, clica no coração aí, manda para mais pessoas. Nós não vamos escrever muito hoje, mas tá aqui qualquer coisa para mim desenhar alguma informação. E manda para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar vindo assistir, certo? Bom, bora lá então. Primeiramente, quando a gente fala sobre a criança, sobre o método Pilates for Kids, é importante você lembrar que a criança, ela tende a ser de uma forma que vai estar te testando, né? Então a gente sabe que toda criança, ela já nasce, né? E ela vai testando os pais. Ela vai vendo até onde ela pode ir, ela vai vendo até onde pode se fazer. Ela vai tendo um termômetro para ela saber até onde ela pode realmente realizar as coisas. Quem tem que dar a orientação e dar a instrução para a criança do que pode, do que não pode, do que até onde pode ser feito, do que não é aconselhável que seja feito, é os responsáveis. E no caso de quem estiver atuando, dando as aulas realmente do método P4K, é o próprio profissional, né? Então, a responsabilidade nesse momento é do profissional, tá? Então, vamos supor aqui, eu coloquei o erro aqui, mas vamos supor, aqui você tem várias crianças, tá? Você tem várias crianças, e as crianças são crianças. As crianças são crianças, as crianças que normalmente são normais, que a gente pode dizer, elas são ativas, elas são bagunceiras, elas gritam, elas falam alto, elas extrapolam as coisas, isso são as crianças, né? E aí você tem uma turminha de crianças, tá? E você tá aqui. O que acontece? Eu coloquei maior só para vocês terem uma ideia, tá? O que acontece? Essas crianças, né, que estão aqui, elas estão testando esse profissional, tá? E o que é testar? Elas vão experimentar fazer coisas, elas vão fazer aquilo que elas têm vontade e elas vão ficar cuidando a sua reação. Por que elas vão cuidar da sua reação? Porque dependendo da sua reação, elas continuam fazendo, ou fazem mais, ou elas param e aí elas realmente começam a entender até onde elas podem ir. Então, sempre é importante você ter clareza de que a criança, ela não é uma múmia, a criança não é um adulto, a criança não vai chegar, vai sentar, vai ficar comportadinha, e não existe essa realidade. Se você está esperando chegar para uma turma de criança e achar que você vai chegar, elas vão ficar sentadinhas, elas vão ficar te olhando, elas vão fazer tudo que você quer, elas não vão reclamar, elas não vão pedir para fazer outra. Você está realmente num mundo que não existe, né? É muito difícil isso acontecer, né? Principalmente no início, que é quando a criança está aprendendo e ela está realmente iniciando. Então, você tem que ter clareza do que você vai encontrar. E você não vai encontrar com facilidade as crianças dessa forma. A maioria das crianças são ativas, tá? Ah, Vânia, mas eu já tive a experiência de ter uma turma que era mais calma. Sim, pode acontecer, mas é muito mais difícil. É melhor você se preparar para pegar uma turma agitada e você ter uma turma mais tranquila do que inverso, né?
A gente se prepara para algo mais difícil e se vier algo mais fácil, vai mais tranquilo, tá? Então, o que realmente acontece nesse momento? Aí, tá aqui, as crianças vão fazer uma situação, tá, gente? Aí tá as crianças e elas pulam, elas rodam, elas se jogam, elas pegam as bolas, elas quicam, elas jogam pra cima. Se você dá acessório, então aí tá feita a marmelada, como a gente diz. Que nesse momento, você como profissional vai ter o primeiro erro? Vamos lá, o primeiro erro que pode estar acontecendo. Primeiro erro de quando você chega num local e tá todas as crianças nessa bagunça, é você fingir que não tá vendo. É muito comum, às vezes, as pessoas dizem assim, eu faço de conta que eu nem tô vendo e eu deixo elas bagunçar. A criança sabe que você tá vendo. A criança sabe que você não tá tomando atitude. E quanto menos atitude você toma, menos autoridade você tem perante a própria criança. Então, quando tem alguma situação, você tem que tomar alguma atitude. Ou uma atitude para fazer uma atitude que realmente dê uma orientação para a criança, ou então uma atitude que resolva o problema. O que você não pode é ficar daquele tipo, faz de conta que eu não estou vendo, né? Por quê? Porque a criança vai estar olhando você e você é a orientação dela nesse momento. Então, é um primeiro erro, fazer de conta que não está vendo, fazer de conta que não viu, fazer de conta que não está ouvindo, ou então aquela criança que passa o tempo inteiro reclamando, e aí você não toma uma atitude, ou então ela incomoda o colega e você não toma uma atitude. Tudo isso é um erro, um grande erro, tá? Então é importante você ter clareza. Eu preciso me posicionar como profissional e como a pessoa que vai estar passando as orientações da criança, tá? E essa pessoa, no caso você, tem que ser o mais natural possível. Se você é uma pessoa que tende a chegar no local e falar com as crianças de uma maneira com tom mais baixo de voz, existe um momento em que o tom de voz faz você ser ouvido. Por exemplo, oi pessoal, como é que vocês estão? A gente fala assim. Aí você chega e tá uma bagunça. Aí você diz, oi pessoal, tudo bem? O que acontece? Opa, é uma voz diferente, então eu tenho que olhar o que está acontecendo. E aí você chegando para dizer assim, a prof chegou, deu com a bagunça. É uma forma de você já estar chegando e conforme você vai tendo essa autoridade dentro da própria sala, da turma, você não precisa fazer mais muitas coisas. Agora, se você chega... As crianças estão bagunçando, né? Hoje foi uma situação dessa. As crianças estavam bagunçando hoje. Elas estavam alegres, elas estavam eufóricas. E eu ia trabalhar com bolas hoje, né? Então, elas estavam com as bolas para lá e para cá, para lá e para cá. E aí eu disse, vamos, gente. Porque eu, normalmente, procuro não sair, né, como a gente diz, das estribeiras, né? Não sair gritando. Porque o momento que a pessoa grita, ela perde realmente o controle, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei para as crianças e disse para elas assim, olha só, não tem problema, vocês não vão parar? Não tem problema, eu cruzei os braços e fiquei olhando elas. Afinal de contas, elas sabem que elas estão perdendo. E aí, o que acontece? Eu sempre tenho uma criança que diz, ó prof, ó prof, ó prof. E aí é rápido. Logo as crianças param e aí você pode começar. Então, uma das técnicas de você realmente ter o controle é de você realmente mostrar que você não vai fazer aula, que você não vai ficar gritando, que você não vai perder o controle, porque você é uma e às vezes tem 10 bagunçando, né? Então, nesse momento, você tem que ser inteligente e não fazer um erro, ou então chegar, meu pessoal, olha só, chega essa bagunça, aí as crianças ficam assim, né? E isso é muito comum de acontecer. E não vou negar a você que já aconteceu comigo. Já teve situações em que eu estava dentro da sala com uma turma que era extremamente difícil, que era o primeiro ano em que eu estava inserindo o Pilates dentro principalmente daquela turma, que tinha alguns meninos que eram muito complicados, eles na realidade foi inserido e aí para eles aquilo era novo, era complicado. E o que acontecia? Eles bagunçavam de propósito. Né? E aí, a gente, quando começa algo, a gente às vezes erra. E eu errei algumas vezes e aprendi com o erro. Então, existem alguns momentos em que a gente não pode errar. E quando a gente
perde a nossa razão, a gente erra. Então a gente precisa ter esse controle. Bagunçou, tenha jeito de falar. Cuidado, não fica tentando agradar a criança, porque a criança, ela gosta das pessoas que são verdadeiras. Das pessoas que dizem, bom, agora é hora de brincar, então nós vamos brincar. Agora é hora de escutar, agora nós vamos escutar. Agora é hora de fazer o exercício, agora nós vamos fazer o exercício. Agora, o que você não pode é ficar tentando agradar a criança o tempo inteiro. Agradar a criança, você não consegue ter domínio da turma, tá? Você não consegue ter, principalmente, não consegue fazer com que a criança faça aquilo que às vezes ela não quer. Por quê? Porque você faz tudo que ela quer. E quando você, que é o instrutor, você que é o profissional, você cede aquilo que a criança quer fazer, ela já sabe que aqui tá tranquilo, aqui a prof faz o que eu quero. É assim que a criança enxerga. E é assim que elas falam. Eu já escutei as crianças falarem. Nos corredores, elas falam. Elas, normalmente, elas já conhecem os profissionais. Inclusive, elas já sabem. Prof, se a gente não tiver no horário tal, acontece tal coisa. Ou, enfim. Então, isso já é comum para a criança. Então, você não vai ser a bruxa. Não se preocupe. Você precisa manter um controle das coisas. Dá para deixar bagunçar um pouco? Dá. Afinal de contas, a gente, como eu falei antes, a gente não está lidando com crianças que são extremamente no quartel, né? Aqui, parou, não dá para ser dessa forma. Mas você precisa também ter um controle, tá? Um outro problema muito comum que acontece é quando existe a possibilidade de levar o Pilates para dentro do estúdio, né? E quando eu falo dentro do estúdio, eu não estou dizendo que você vai levar as crianças para dentro do estúdio e vai colocar lá no Cadillac, ou então no Barrel, ou então no Reformer, né? Você não vai colocar isso, ou então também aqui na Share, né? Você não vai colocar a criança nesses locais. Você vai ter uma sala à parte para levar as crianças, tá? Só que o que eu percebo muitas vezes, que às vezes o profissional que está numa situação dessa, trabalhando com o Pilates Kids dentro do estúdio, ele cede a criança, deixa as crianças irem nos aparelhos. Aí você realmente se complica. Por que você se complica? Porque você imagina comigo, tá? Você tem, por exemplo, um estúdio 4 aparelhos, e aí você tem 5, 6 crianças. Você não vai ter condições de cuidar todas as crianças, uma em cada lugar. Já dá um problema. Segundo, a tendência é que elas não saibam mexer nos aparelhos e elas vão estar estragando os aparelhos. Outro problema, a criança tende a querer fazer o que ela quer. Ela experimenta, ela pega as molas, ela puxa, ela joga, ela se pendura, ela pega na alça fune e ela faz giro em cima do Cadillac, ela vai em cima do Reform e ela fica puxando. Tac, 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 tac. Por que eu sei disso, gente? Chutem. Porque eu já vi isso acontecer. Porque eu tenho 2 filhas e eu, toda vez que eu levo as meninas lá, elas tentam fazer isso. Teve vezes que eu deixei elas fazerem para mim saber o que elas iam fazer. E na realidade, a criança, ela enxerga os aparelhos como se fosse um parque, algo legal para pular, para se divertir, para puxar, para ver o que ele faz. Ela não tem essa consciência de que ele está lá para ser feito alguns movimentos para facilitar. Então, quando você cede e você deixa a criança fazer o que ela quiser nos aparelhos, você está cometendo um grande erro. Porque depois que você deixa fazer algo, é muito difícil você tirar algo dessa criança. Por que é muito difícil? Porque você já deixou uma vez. Você já abriu uma exceção. Agora, quando você não abre a exceção, mas você explica para a criança o porquê você não deixa, o porquê ela não pode ir, o porquê ainda não é indicado, ela vai entender. Ela vai entender. Ok. Você pode... E às vezes eu pergunto para a criança, ok, prof, mas por quê? Já me pediram, mas por que a gente não pode? Por quê? Por que é só para os adultos? E aí eu disse, você faz tudo o que você quer? Você pode sair sozinha de noite e ir até o shopping, por exemplo? Não, né, prof? Por quê? Porque é perigoso. Aí é um problema, não é? Aqui também é perigoso. Se eu te deixar subir em tal aparelho e você se imagina, minha ou tua? E no momento a criança diz, elas falam assim, por quê? Elas sabem
que você é o responsável. Então você tem que dar argumentos para a criança que sejam realmente coerentes, que a criança realmente olhe para você e diga: ah, entendi, tudo bem. Ela vai saber entender. Agora, quem tem que dizer o que pode e o que não pode é você. E se você não sabe o porquê não pode, como é que você vai realmente argumentar com uma criança? Que a criança de hoje, ela não é que nem a nossa época, que eu digo, nossa, como a gente era meio atrasado nas coisas. A gente não ficava questionando tanto, a gente não ficava insistindo, a gente ia, pedia, não deixava, pronto, acabou. Não, hoje a criança, ela vai, ela tenta de novo e ela insiste, até que às vezes a criança, de tanto que ela pediu, ah, vai então, para de me incomodar, né? Não é assim que acontece, principalmente com os pais? Agora, quando você não sabe o porquê não pode ou o porquê pode, a criança vai fazer o que ela acha que é legal para ela. Afinal de contas, e é importante ressaltar isso, o método Pilates for Kids, ele tem um para sua aula. Então, a sua aula, ela não pode ser uma aula extremamente regrada, com muitas coisas, a criança não possa ser ela em alguns momentos. Agora, ela tem que saber os momentos que são cada uma das coisas. O momento que inicia, o momento que a gente vai fazer tal coisa, o momento que a gente vai trabalhar isso, o momento que a gente vai trabalhar aquilo, até realmente o momento que ela possa fazer alguma coisa que seja permitido. E que você possa também levar isso para ela. Então, é um grande erro você colocar crianças nos aparelhos. Aparelhos é um dos principais erros. E por que que também é ruim para você? E aí eu vou te contar algo que pode ser que você possa estar pensando: ah, Vânia, mas se eu quiser trabalhar nos aparelhos, não dá para mim trabalhar, não dá para mim fazer. Olha, você faz o que você bem entende, você é adulto, deve ter o seu CREF, seu CREFITO, independente daquilo que eu venho falar. Agora, o que eu quero que você realmente entenda, o que eu quero dizer para vocês, é que o método te possibilita ter alguns fatores que vão realmente potencializar o seu trabalho. Né? Você já deve estar sabendo, nós estamos entrando semana que vem na jornada do método Pilates for Kids, onde eu vou mostrar como vocês podem ter uma renda extra com o método Pilates for Kids. Para que você tenha algo que realmente seja vantajoso, você tem que mudar o sistema de trabalho que você já é acostumado. Isso é principalmente para quem já é instrutor. Para quem não é instrutor, fica tranquilo que para você ainda é melhor ainda, tá? Para quem já é instrutor, tem a tendência de fazer as mesmas coisas com todos os públicos. Não pense dessa maneira. Você está tendo uma oportunidade agora de fazer diferente, de proporcionar aulas não mais com uma pessoa, né? Uma ou duas, ou no máximo 3 pessoas. Até porque para a pessoa trabalhar, um instrutor sozinho, cuidar de 3, ele não cuida, né? Vamos e viemos, isso é meio que complicado. Ou todo mundo faz a mesma coisa, né? Todos fazem o mesmo exercício, ou então o estúdio tem tantos aparelhos igual, ou se tem um de cada, fica impossível dar a qualidade que deveria com um profissional. Você sai desse sistema e você entra para um outro sistema que te possibilita trabalhar com quantidades de criança, tá? Vamos supor que aqui eu temos 6 crianças. O que isso mostra para você? Que você pode estar tendo o mesmo horário que elas, que você estaria com o estúdio, mas você vai estar trabalhando ao mesmo tempo com 6 pessoas. Quando você fica engessado no mesmo sistema, como é o Pilates tradicional, você não consegue fazer isso com aparelhos. E aí está um grande problema, porque se você já deixou a criança começar nos aparelhos, os pais, inclusive, podem te questionar. Tá, mas por que agora não pode, se antes podia? Eu quero um trabalho individual com meu filho. Eu não quero que o meu filho fique numa turma com um monte de criança, eu quero um trabalho individual. Então você percebe que quando você já começa algo errado, para depois você mudar a fala, para depois você mudar o argumento, você realmente vai ter mais dificuldade. É muito mais difícil você dizer que não para algo que você já disse sim, do que você já dizer que não desde o começo. Você quebra aquilo que a criança e até mesmo os pais entenderam que você tinha dito.
E aí, o que acontece? Você começa a trabalhar com a criança nos aparelhos com o pai. Eu vejo muito isso, né, principalmente nas redes sociais. Muitas fotos de pessoas que colocam a criança e colocam os pais. Aí tu vê aquela criança lá, por exemplo, na própria chair, ela se segura nas alças e ela fica para cima e para baixo, para cima e para baixo. Isso é um exercício ou é uma brincadeira? Isso está sendo realmente efetivo ou é só para dizer que está lá fazendo uma brincadeira em cima de um aparelho? Um pai, uma mãe que está vendo isso, o que acontece? Ele vai ter a tendência a querer individualidade. Ah, eu quero o professor só para mim, eu quero para mim, para o meu filho. Só que ele para de entender que a criança, ela é muito mais efetiva quando ela está em grupos das crianças da idade dela. A criança, quando está com o pai, ela fica terrível. Ela não te obedece, ela fica testando, porque na cabeça dela tem o pai e tem você. Quem ela vai obedecer? Quem que é a autoridade naquele momento? Pensa comigo, gente. Quem é a autoridade para ela naquele momento? Quem ela escuta? O pai ou escuta a prof? A mãe ou a prof? Mesmo que às vezes a mãe diz assim, escuta a prof. Filho, olha, presta atenção na prof. Mesmo assim, você está num conflito. A criança, o pai, a mãe, a prof e a criança no meio. O que acontece? Ela não sabe quem cuidar. Então, você pode estar impedindo esse tipo de situação. Você pode estar impedindo que você já comece de uma forma que vai te dar um trabalho danado para depois vir para cá. Você já começa não tendo problemas aqui, porque aí a criança não estraga teus aparelhos, a criança não se machuca, a criança não... Na realidade, o aparelho não serve para ela, porque a criança é menor do que o aparelho. Então, você sai de uma forma e você entra num outro sistema que te permite fazer um trabalho mais focado, fazer um trabalho mais alinhado, com mais segurança, onde as crianças, elas necessitam de outras crianças e elas gostam de estar com outras crianças. A criança, ela normalmente não gosta de fazer as coisas sozinha. Perde a graça. Por que eu sei disso? Porque eu também já experimentei. Quando eu comecei o estúdio do Pilates Kids aqui no meu estúdio, que eu trouxe então para fazer aqui, eu comecei com 2 alunas. A gente começa com pouco e depois vai crescendo. E aí o que acontecia? Era complicado só com 2 crianças, porque limitava a quantidade de atividades que você podia fazer. Se uma não ia, ficava uma sozinha, aí ficava você e a criança. E aí a aula não rendia, a criança fazia 2, 3 lá, já dizia, e agora, prof? E agora? E agora? E aí você fica naquela angústia que parece que a hora não passa, que você não consegue fazer o que precisa, que a criança, meu Deus, essa criança termina tão rápido, eu não tenho mais o que fazer com ela. Por quê? Porque você está num sistema que não é adequado para a criança. Quando você coloca mais criança, a criança se interte com a outra colega, a criança, você abre o leque de atividades com ela que você pode fazer, com o colega, agora troca, agora faz isso. Enfim, gente, muda-se muito esse contexto, muda-se muito essa forma de trabalho. E quando você realmente entende que você tem que fazer um método e a criança tem que entender que existe um passo a passo, você não precisa mais ficar agradando a criança. Você não precisa mais fazer algo que você às vezes fica pensando, mas se eu não agradar a criança, ela não vem mais. Sabe por que você não precisa fazer isso? Porque dentro do método ele já foi pensado para que você tenha um momento que seja agradado para a criança, que seja uma maneira de agradar a criança. Afinal de contas, a gente quer que a criança venha por vontade própria. A gente não quer que a criança venha porque o pai e a mãe estão empurrando. Vai pro Pilates. Vai pro Pilates porque você precisa fazer, porque você está crescendo torto, porque você só fica no celular. A gente não quer um aluno que venha e chega assim, ai, que saco, tem que vir nesse Pilates. A gente não quer isso. A gente quer a criança que chega motivada, que chega porque realmente quer fazer, porque conhece, porque realmente é atrativo a ela. E isso é o diferencial. Dentro do método, você vai ter esse passo a passo, onde você vai saber aonde você agrada. Afinal de contas, a gente precisa saber isso. E eu faço um comparativo muito simples para vocês. Todo mundo aqui sabe que criança adora doce, né? Criança adora uma bala, um pirulito, um chocolate. Enfim, é muito fácil agradar a criança, não é?
Basta você chegar todo dia com pirulito e você vai ter a criança que vai adorar você, porque você compra ela, né? Vamos supor, você dá o doce para comprar, para que ela te dê atenção ou para que ela faça. Só que o que acontece? O doce não tem problema de você dar, se você gosta de dar e se pode dar, até porque tem crianças que não pode ser liberado. Agora, o momento que você dá o doce é o problema. Porque se a criança está lá e ela vai jantar, tá? Ela vai jantar. E aí, normalmente, os pais e todo mundo sabe que se você dá o doce antes da janta, o que você faz com a criança? Você tira, né, a fome da criança porque você deu um doce para ela. Então, o que ela iria comer do que é importante, ela não vai mais comer. Por quê? Porque ela já se satisfez com o doce. E aí é o grande problema. O momento que você tem que fazer a parte que é o doce da aula, vamos supor. Você tem que saber, porque se você faz muito antes, você estraga o que vem depois. Se você faz muito tempo depois, pode ser que não resolva. Então, é mais importante você saber que precisa ter esse passo a passo do que você achar que eu vou dar uma bala, eu vou dar um pirulito e pronto. E eu vou agradar a criança, eu vou fazer com que isso seja atrativo. Ela vem para minha aula porque eu dou uma bala. Aí você vai ter que comprar sacos e sacos de bala para dar para as crianças, porque ela vai pela bala e quando de repente ela enjoar da bala, ela não quer mais aquela bala, já enjoou. O que acontece? Não volta mais. E não é isso que você quer. E não é estar preso a algo que realmente seja um amuleto, por exemplo. É você saber o porquê de cada coisa. Então, não pode ser de uma forma que a criança venha porque você vai fazer só o que ela quer. Ela tem que vir para a aula porque ela sabe que é importante, que ela sabe que ela vai fazer pilates e ela sabe que também vai ser atrativo a ela e também vai ser prazeroso. Porque é assim que você realmente faz o passo a passo que tem que ser feito. Se você entrega para ela, por que ela vai fazer outras coisas? Por quê? Então, sobre eles que são, você deixar a criança fazer tudo que ela quer é um grande erro. Você liberar para a criança nos aparelhos é um grande erro. Você realmente não ter o domínio e fazer tudo que a criança quer é um grande erro. Você não se posicionar como autoridade na sala é um grande erro, porque você perde o domínio da turma. E aí é muito difícil você retomar aquilo que você já perdeu, porque na realidade pode ser que você nunca teve perto daquela criança. Pode ser que tudo aquilo que você vem falando, tudo aquilo que você vem explicando e vem orientando a criança, não faça mais sentido para ela, porque você muda a cada instante. Então, tenha um padrão de como é as coisas. Procure ser você mesmo. Inclusive, eu já falei sobre isso. Procure ser você mesma. Você não precisa ser um durona ou então carrancuda, tentando botar medo. Não, seja você. Mas saiba, a criança tem que saber. Opa, até aqui eu posso. Opa, daqui não dá. Né? Então, a criança tem que te conhecer aos poucos. E saber que a prof deixa fazer isso no momento certo. Se vocês não cuidarem disso, se vocês ficarem bagunçando como aconteceu hoje, ok, vocês querem ficar bagunçando? Ok, eu espero. Quem está perdendo aula não sou eu, é vocês, eu falei. E não demorou 10 segundos para isso resolver. Por quê, gente? Porque as crianças já conhecem e elas sabem que eu vou dizer assim, ok, agora acabou tal coisa, porque deu o horário e vocês não obedeceram e vocês ficaram brincando, não escutaram a prof no início. Então, a próxima vez vocês já sabem que se vocês não ajudarem, se vocês não colaborarem, se vocês não estiverem prestativos, a gente vai ter que terminar no horário correto. Quem perde é vocês, não é? E aí, gente, quando a criança quer a sua aula, ela quer ir até o fim da sua aula, ela realmente se dá conta que ela está perdendo. Não é você que tem que ficar explorando para dar aula, é a criança que tem que ficar, ela tem que realmente saber que isso é importante para ela. Você está lá com a maior das boas vontades,
para ensinar, para mostrar, para ajudar, para fortalecer, para alongar, para corrigir o que for corrigir, que seja necessário, mas a criança também tem que saber isso. Então, é um erro sim, e é um erro muito grave você ficar agradando a criança o tempo inteiro. Ai, fulaninho, tu faz isso. Eu já vi gente fazer assim, ai, fulaninho, tu pode fazer isso. Vamos lá, vamos fazer mais um. É complicado, né? Você imagina dar aula para 10 turmas. Chega na terceira, na quarta, você já não aguenta mais. Por quê? Porque a forma que você vem atuando não é a melhor. Então, mais do que nunca, gente, para que você realmente tenha uma renda extra, como eu venho falando, que você transforme realmente a oportunidade, a crise que a gente tem passando para uma oportunidade, você tem que saber que tem alguns erros que você não pode cometer, que você já tem que saber que daquela forma vai dar errado. E que daquela forma você às vezes pode achar que está fazendo a coisa certa, mas depois você vai ver que está difícil. Eu já tive alunos, inclusive, que me disseram, olha só, Vânia, eu não sabia e eu não estou aqui dizendo e crucificando quem faz dessa forma, porque muitas vezes é meio instinto da pessoa, né? Ah, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que eu já sei, né? E aí acaba fazendo de uma maneira que não é a mais adequada. E aí depois, gente, para voltar, para conversar, para falar para os pais, olha só, a gente começou assim, mas não é dessa forma. Você, teoricamente, tem que se desarmar e os pais têm que estar realmente muito abertos para essa grande mudança. Porque você vai sair de um sistema para um outro totalmente diferente. Então é importante que você que está aqui, que já está ouvindo, já começa da forma certa. Não tem por que você ir por um caminho que eu já estou dizendo para você que não vai dar certo esse caminho, para depois você dar meia volta e ir pelo outro. Você vai gastar mais energia, vai ser mais preocupante, desgastante. Você pode, inclusive, perder alunos, porque nem todos os pais vão entender o que você está falando, nem todos os pais vão achar que isso é melhor. Porque eles querem isso, né? Dentro da cabeça deles, da estrutura deles, eles vão querer isso. Mas quem tem que saber o certo não é o pai, é você. Ah, Vânia, mas os pais me pediram para fazer desse jeito. Mas os pais, eles vão querer que você vá na casa dele e dê aula lá para ele, se eles quiser, se puder. Agora, você faz aquilo que você acha correto. E nesse momento, quem tem a informação, quem tem que saber a forma, quem tem que instruir, não é o pai, e nem a mãe, e nem muito menos a criança, né? É você que tem que saber. Por que dessa forma? Entende? Então, é errado você fazer algo que possa te comprometer lá na frente. Vai ser muito prejudicial para você, vai ser muito desgastante e você realmente vai sentir que era complicado do jeito que você estava fazendo. Não te dava algo que vocês vão aprender dentro da jornada, até não vou contar muito, porque dentro da jornada eu vou mostrar para vocês 5 grandes poderes que tem dentro do método. E um deles é realmente a forma de estar atuando, que ela tem um potencial de ter uma renda ainda melhor para vocês. Então, é importante vocês terem essa clareza e saber que tudo bem se você já errou, eu não estou aqui para crucificar ninguém. Agora, se você sabe que a forma que você estava fazendo, ou então a forma que você achava que era, eu já estou dizendo que não é a mais adequada, você já então nem começa algo que você já sabe que vai dar errado. Porque não vai ser da mesma maneira que você aprender a maneira adequada. Isso que é importante você saber, é isso que você precisa se dar conta, que existem alguns erros, que às vezes esses erros não parecem que são erros. Ah, mas tudo bem, né, Vânia, deixar a criança fazer o que ela quer. Deixa uma criança fazer o que ela quer. Taca fogo numa casa. Ela não tem noção das consequências às vezes. Quem tem que ter a noção é você. Daí a criança às vezes assiste um filme, ela sai achando que ela é o Homem-Aranha, que ela é o Superman, enfim. Aí você que tem que passar a orientação e botar a criança nos pés no chão. Então, cuidado com o arado. Cuidado, eu não estou dizendo que você não tem que agradar, eu só estou dizendo a você que tem um momento oportuno
oportuno de fazer isso, de fazer o que ela quer, de fazer o que é importante para ela. E ao mesmo tempo, você às vezes sabe que você está fazendo algo que ela quer, mas você não diz que está fazendo porque ela quer. Entende? Então você dá o que ela quer, mas não diz que foi porque ela pediu. Porque aí ela diz, eu pedi, eu ganhei. Né? Então você tem que cuidar também com a maneira como você leva essa abordagem, porque senão você também pode estar achando e estar mostrando para a criança que ela pode estar dizendo a você e interferindo na sua aula. E aí realmente pode complicar para você, tá? Então, gente, a aula de hoje foi realmente para te alertar sobre alguns erros que você possa cometer, sobre alguns erros que de repente você acha que não era errado e você se deu conta que agora é complicado, de alguns erros que possam te dar muito mais trabalho lá na frente para corrigir, porque depois que começa um caminho é muito mais difícil, dolorido voltar. Então já começa certo. Sabe aquela história que a gente diz assim, se eu já sei que esse caminho vai me levar a tal lugar, por que eu vou pegar outro? Pode ser que eu não chegue pelo esse outro. E aí você realmente tem que ter essa clareza. Assim como, se eu quero ir, você sabe que eu moro no Rio Grande do Sul, né? Se eu quero ir para, sei lá, Bahia, eu vou ter que pegar um caminho para ir lá, para mim chegar lá. Agora, se eu pego um caminho inverso, qualquer um vai dizer assim, mas ela não vai chegar na Bahia nunca por esse caminho. É isso que às vezes eu vejo, sabe? Quando eu enxergo o que as pessoas estão fazendo, é muito perceptível para mim de que daquela maneira não chega nunca, não alcança aquilo que deseja. E aí se torna algo que teria um potencial gigantesco em algo que não é valorizado e que não vai dar resultado. Ou então a criança vai dizer, que saco, eu fiz Pilates, era uma chatice, eu não gostei. Aí você perdeu essa criança. E não perdeu só essa, porque provavelmente ela vai falar para quem ela puder. Eu fiz, era chato. Agora, se ela faz e é legal, ela também traz mais alunos. Então, cuidado com a forma de atuação, cuidado com as coisas que você faz, cuide para você não ficar o tempo inteiro fazendo o que as crianças querem, porque você precisa saber o que tem que ser feito. E aí sim você vai progredir, e aí sim você vai ter prazer de dar aula, você vai sair da sua aula tranquila, não daquela maneira angustiada de, que saco, eu não consegui, aquela criança me pediu, e eu acabei fazendo, e daí o outro ficou chateado porque ele também queria fazer, só que eu não podia mais fazer. Sabe quando começa, um pede uma coisa, outro pede outra, e aí se você agradar um, você tem que agradar a todos. E aí, minha filha, foi-se, como a gente diz, aí complica muito. Então, é muito importante que você tenha clareza, que você não erre com erros tão pequenos e que realmente vão estar, às vezes, te tirando de uma situação ou então te tirando de uma atividade que pode te dar tanto retorno, porque você está indo pelo caminho errado. Então, para quem realmente esteve aqui, quem vai assistir essa live, eu espero que você realmente, sim, existe algumas coisas que que são vistas, inclusive, que você deve ter dito, mas Vânia, eu vejo isso no Instagram, eu vejo isso na internet. Aí é você que tem que questionar. Você está aprendendo? Se não está de acordo, você realmente tem que saber selecionar. O mundo está aí, o que a gente chama o joio do trigo, é nós. Eu posso querer fazer tudo que eu acho que realmente seja o errado só para agradar. Você não pode querer fazer algo que vai contra o que você acredita para agradar a criança ou o pai e a mãe. Não, você tem que saber e tem que ter os seus conhecimentos e os seus valores, aquilo que você acredita que é o correto e que você percebe. E eu falo isso porque eu não só estudo isso, como eu também pratico isso, como eu ensino isso. E também já errei. E posso dizer que deu errado quando eu tentei fazer de uma maneira inadequada. Eu também cheguei a pensar em fazer isso. Vocês acham que quando eu comecei com a minha primeira aluna, vocês acham que eu já imaginava que teria que fazer de uma maneira assim? Nunca! Eu pensei o quê? No mais óbvio, no mais coerente que a grande maioria pensa. Vou pegar, vou botar a criança no aparelho, vou fazer os exercícios bem facilzinho e pronto. Só que aí, quanto tempo eu consegui ficar com essa criança? Por quê? O aparelho não funcionava, os exercícios não davam o mesmo efeito, muitos deles
a criança não conseguia realizar, aí tu tinha que ficar pegando. Ah, vamos botar uma almofada aqui. Ah, vamos colocar um apoio aqui. Vamos botar a criança mais pra lá. Ah, bota uma bola. Gente, ficava uma bagunça, porque não conseguia se executar os movimentos. Tá, tudo bem, foi uma vez, fez duas. Passou-se, sei lá, um mês, dois, a criança disse assim, ai, prof, de novo esse? Por quê? Porque não era legal, porque não era atrativo, não é para eles. Aparelhos não é para criança. E eu volto a frisar a vocês. Eu sei que não é e sei que não funciona porque eu errei quando eu comecei. Eu fiz dessa forma e não deu certo. Só que quando eu me dei conta disso, eu comecei a enxergar que não podia ser com um aluno, não podia ser com só os aparelhos, não podia ser da maneira como ensino adulto, não podia ser como eu ensinava e dava uma aula para adulto, porque era diferente. Eu não tinha um adulto, eu tinha uma criança. E as necessidades e as vontades e o que traz a criança para o seu estúdio, para a sua aula, onde você for, são diferentes do adulto. Não esqueça isso. Você não está trabalhando com um adulto em miniatura. Você não está com um adulto em miniatura. Você está trabalhando com outro público, com outra necessidade, com outras vontades, com outras demandas. E é aquele público que você tem que atuar. E não fazer de qualquer jeito. Então, cuidado com os erros. Cuidem-se para que você realmente possa estar começando da maneira adequada. E eu vou estar mostrando a vocês, principalmente na jornada. Então, quem não se inscreveu, se inscreva na jornada. O link está na bio aqui no Instagram. Ou então, vou botar aqui para quem tá no YouTube lá, ó. Ah, não, aparece lá aqui. www.p4k.com.br. Simples e fácil, como diz a Valentina, né? Ó, está aqui, basta clicar, se inscrever, coloque seu nome, seu melhor e-mail que você abra de preferência. Depois você tem a possibilidade de estar entrando ou no canal do Telegram ou então no WhatsApp. Pode escolher onde fica mais fácil. Até porque eu nem quero que você vá para o Telegram se você não abre o Telegram. De nada adianta, eu vou te mandar as informações, você não vai ver. Então, se você realmente está querendo estar participando, vá e esteja num local em que você realmente costuma abrir, costuma estar. Então, vai lá, se inscreve, deixa seu melhor e-mail, vai para um desses canais. Eu estou, inclusive, fazendo todos os dias depois que a gente encerra a live, eu faço um áudio especial para a galera que está no Telegram e também no grupo VIP do WhatsApp, para que você realmente possa ter a síntese de tudo aquilo que eu trouxe. É lógico que não é igual vir na live, assistir o porquê, a explicação, o detalhe que eu venho trazendo, mas é algo que realmente vai ajudar muito. E eu sei que realmente o tempo de vocês também é curto, às vezes não dá para assistir tudo, então quem tá lá já consegue ouvir pelo menos o resumo do que eu falei, né? Ah, me interessei por isso. Vai lá, assiste, né? Me interessei. Ah, tô interessado, vou querer aprender mais. A jornada está muito legal, inclusive eu estou regravando muitas coisas. Para quem está inscrito na jornada e que também está me perguntando como é que vai acontecer, que horário que é, a gente libera um link para você poder assistir a aula, né? Então as aulas vão acontecer na segunda-feira, dia 24, segunda, quarta e sexta, e na outra segunda, então são 4 aulas que você tem para assistir, tá? E é importante que você realmente assista essa aula. Só que eu não poderia marcar um horário específico para a gente fazer uma live. Por quê? Porque pode ser que alguém esteja trabalhando, pode ser que dá um problema num filho. Eu sei como é que é a vida da gente, né? Pode ser que aconteça 1000 coisas. Então, esse link você recebe e você assiste na hora que ficar melhor para você. Você tem aquele dia seguinte para assistir, porque a aula seguinte vai depois na sequência. Então, o que é importante você ter clareza? Que a aula vai ser passada e é durante aquela semana. O que acontece depois do dia 31 de maio? Você consegue assistir essas aulas novamente? Não, porque elas saem do ar. Então, se programe, estejam atentos, nós vamos fazer aula de revisão também. Hoje está aqui esmiuçando ainda mais tudo aquilo que a gente vai estar conversando
para que você tenha mais clareza ainda, que você realmente enxergue cada vez mais a grande oportunidade da sua vida e, de repente, mudar a realidade da sua família com uma atividade que pode se iniciar como uma renda extra e fazer que nem eu, que é a minha renda principal, mas eu entendo que muitas vezes você já tem um local, você já trabalha num local, você já está seguro lá, né? E é difícil você largar o certo pelo duvidoso. Então, eu não quero que você largue o seu trabalho. Não quero e nem indico que você faça isso. Agora, eu quero que você experimente. Eu quero que você coloque em prática, que você veja quanto ela pode ser atrativo para você, quanto a renda ela pode gerar, quanto você poderia fazer diferente, né? Se entrasse todo mês, sei lá, uns R$ 500 a mais na sua conta. Ah, Vânia, é muito pouco, mas 500 e nada? O que você prefere, né? Então, é muito importante que você esteja participando, que você aproveite e que, se você souber, inclusive, de mais profissionais que sejam, principalmente quem pode trabalhar com métodos, são profissionais de fisioterapia, profissionais de educação física, profissionais que já trabalham com Pilates. Então, esses profissionais são os que podem atuar com o Pilates Kids, né? É os que podem, é os que podem trabalhar. Sou acadêmico, Vânia, posso trabalhar com o Pilates para criança? Pode, porém você tem que ter uma pessoa responsável, alguém que assine por você, né? Então, é lógico que eu não vou ser imprudente de dizer que qualquer pessoa pode trabalhar, porque realmente a gente sabe que não pode. E o que é errado, é errado. E eu sou a pessoa que mais faz, que chama Caxias, né? Que o que é certo, o que é errado, é errado, se não pode, não pode, e acabou. Então, realmente, chame mais pessoas, traga mais pessoas que possam estar, sei lá, fazendo parceria até mesmo com você. Uma das vezes que eu fui apresentar um projeto, estava eu e uma amiga que era físio, eu era profissional de educação física, ela era físio, e a gente se completa em algumas coisas. Então, não fique sendo um pouco egoísta. Às vezes a gente tem a tendência, né, de, eu vou guardar só para mim essa informação, vou guardar só para mim, guardo em 5 chaves, né? Algo que eu não vou contar para ninguém, porque se eu contar, vem alguém e fala. Se eu pensasse dessa forma, eu não estaria aqui, né? Então, seja generoso, né? A gente sabe que a lei do universo, quanto mais a gente dá, mais ela te devolve. Então, chame outras pessoas, alertem outras pessoas, fale para outras pessoas que possam estar mudando as suas realidades. Certo, gente? É um prazer estar com vocês. Hoje eu estou um pouco mais cansada. A noite foi longa, hoje elas estavam agitadíssimas. Hoje a gente teve uma aula mais agitada, né? Um pouco mais, afinal de contas, né? A gente precisa gastar essa energia acumulada também, que as crianças vêm vindo, né? Afinal de contas, tanto tempo parado agora, elas têm que colocar para fora. Então, muito obrigada a presença de todos, certo?